Olá, eu sou João Rodolfo. Nós estamos aqui no quarto vídeo para falarmos sobre o Jardim no Éden. Hoje o nosso tema vai ser a questão decisório ou definitivo do malfeitor. Então vamos falar, dentre outros textos, sobre Lucas 23 e analisar, né, se Jesus prometeu que o malfeitor iria naquele mesmo dia, né, para o jardim ou seria algo futuro. Vamos lá. Na época de Jesus, as pessoas tinham acesso à tradução em grego do chamado Antigo Testamento, chamado de Septuaginta, né, a versão dos 70. Então, os judeus, né, definidos, eles pegaram lá todos os livros do chamado Antigo Testamento, da Taná, que estava escrito em hebraico, aramaico, e traduziram para o grego. Jesus, os apóstolos, né, a igreja nos primeiros séculos tinham acesso à Septuaginta, e inclusive muitos deles usavam a Septuaginta, né, para pregar, enfim, para escrever as suas cartas. Tá? E os tradutores da Septuaginta usaram em Gênesis 2:8 a palavra grega paradeiso, né, aportuguesando, né, para traduzir a palavra hebraica gan, que a gente já estudou em outro vídeo, né, que significa jardim. Então, lá em Gênesis 2:8, quando diz que Deus plantou um jardim no Éden, a palavra jardim, quando foi traduzido para a Septuaginta, né, para o grego, foi utilizada a palavra paradeiso, né, paraíso. Tá. No hebraico, existe uma palavra semelhante a essa, né, semelhante a paradise, que é a palavra pardes, né, que aparece nos seguintes textos: Neemias 2:8, Eclesiastes 2:5 e Cantares 4:13. Nesses três textos aparecem a palavra pardes, né, uma palavra hebraica, que se parece com aquela palavra grega lá, paradiso. A gente vai entender por que a gente está comparando esses dois. Né? A palavra pardes, segundo o dicionário Strong, significa parque, reserva, jardim fechado e bosque, então tem alguma similaridade com a palavra gan, com a palavra jardim. Tá? A gente pegou aqui o texto de Cantares 4, do versículo 12 ao 16, propositalmente por quê? Porque nesses textos aparecem tanto a palavra gan, jardim, ou a palavra pardes, que aqui foi traduzido como pomar, né? É, como a gente pode ver anteriormente, né, em Neemias foi traduzido como matas, em Eclesiastes como pomares e em Cantares como pomar. Então, notem que tanto no versículo 12, que está a palavra gan, né, foi traduzido como jardim, no versículo 13, a palavra pardes foi traduzido como pomar, e as outras, né, onde aparece gan, foi traduzido como jardim nos últimos versículos aí desse texto. Ok. Quando a gente vai para a Septuaginta, tanto Gênesis 2:8, como a gente já falou, onde aparece a palavra gan no hebraico, foi traduzido como paradise, mas também em todos os outros três versículos, onde aparece a palavra pardes, também foram traduzidos com essa mesma palavra paradise ou suas variantes, tá? Que seria no português paraíso. Então a gente entende aí que, além das palavras serem sinônimas, né, na hora de traduzir para o grego, lá na Septuaginta, eles entenderam, né, de alguma forma que eram sinônimos. Olhem agora nessa tela, né, tanto a palavra hebraica quanto grega quanto o nosso português. A similaridade entre as palavras. No hebraico, pardes tem lá as letras P-A-R-D-E-S. Todas essas letras estão inseridas na palavra paradisum, que é a palavra grega, né? A única consoante, por exemplo, que não tem no hebraico é o consoante N, aí no final, né? Mas, né, isso é uma questão de variação. Se a gente voltar aqui um pouquinho à tela, a gente vai ver, né, que ora está traduzido como paradisum, aqui na direita. Ora, lá em Neemias está traduzido como paradiso, paradiso, paradisos. Então não tem o N, né, na maioria das vezes, então não tem problema. E aí, né, quando a gente olha para o português, paraíso, tem as letras, né, P-A-R também S, né, que estão todas ligadas aí, tanto hebraico, grego e português. Então, a gente pode comprovar que a palavra paraíso no português, ela tem relação com a palavra paradise, grega, que é a tradução lá para Gênesis 2:8, quanto a palavra hebraica pardes, né, que aparece em outros textos bíblicos, mas que tem alguma relação com o grego. Tá? Quando a gente vai para o chamado Novo Testamento, aí sim, né, provavelmente uma boa parte, ou quase tudo escrito em
grego, né, ou pelo menos os manuscritos que chegaram a nós estão em grego, a gente vê três versículos onde aparece essa palavra grega paradise, ou suas variantes, que seria Lucas 3, 42 e 43, que é o texto da polêmica, 2 Coríntios 12, 4, aparece a palavra paraíso novamente, e o último Apocalipse 2, 7. Então, a gente vai se deter um pouco mais em Lucas 23, mas depois a gente volta aí para Coríntios e Apocalipse, ok? Então vamos lá. Lucas 23, 42 e 43 diz o seguinte: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares, ou tem tradução vieres, o verbo ele permite as duas questões biblicamente, no teu reino. Então, o malfeitor está pedindo para Jesus se lembrar dele, para Jesus, de alguma forma, auxiliá-lo, ajudá-lo, ter misericórdia dele. E ele não está falando sobre essa vida, né? Com certeza não, porque ele está morrendo, né? Seria o seu último dia. E aí nós temos no versículo 43 a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus, eu te digo, aí que está a polêmica, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Então, aqui a gente entende que essa passagem ela tem a possibilidade de ser interpretada das duas maneiras seguintes, segundo o grego, tá? Segundo o que foi escrito lá no grego e os que chegou para nós. Tá? A primeira ideia seria: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso é a maior parte das traduções, né? Quase que 100% das traduções está traduzido, está entendido dessa maneira. Então, o advérbio de tempo hoje, após a vírgula, enfim, após os dois pontos, ou após o termo que aparece em algumas traduções, significa que Jesus esteve como malfeitor arrependido naquele mesmo dia no paraíso. Então, eles morreram e os dois foram, né, e se encontraram no paraíso naquele mesmo dia, né? Hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, eles se encontraram naquele mesmo dia no paraíso. Essa leitura mais comum indicaria que existe um lugar provisório para as almas mortas, que aguardam a ressurreição. Ou melhor, o corpo morto, né, e a alma iria para esse lugar provisório. A questão é que o único texto bíblico que possa ter alguma relação com este seria, por exemplo, o texto lá de Lázaro e o rico, onde o Lázaro vai para o seio de Abraão. A questão é que no texto não fala sobre paraíso. Bom, a segunda possibilidade seria, em verdade te digo hoje, ou seja, Jesus está falando, né, e frisando, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando? Ele não diz quando, mas Jesus promete que o malfeitor estaria com ele. Sendo uma tradução ou outra, a verdade é, Jesus prometeu a salvação para aquele, né? Jesus, nos seus últimos momentos de dor, de sofrimento, ele ainda conseguiu perdoar aquele malfeitor que, né, algumas horas antes estava, inclusive, junto com outro malfeitor, perdão, zombando de Jesus. Mas ele encontrou perdão pelo seu ato de arrependimento, né, e súplica. Bom, o advérbio de tempo hoje, antes da vírgula, né, antes da pontuação, significa que no futuro Jesus estará como malfeitor arrependido no paraíso. Essa leitura apenas indicaria que o sujeito, em algum momento, será salvo, como a gente acabou de falar. Então vamos para os argumentos, né? Como é que a gente pode definir se é antes ou depois da pontuação? A princípio, as duas possibilidades são possíveis, pois os textos bíblicos foram escritos sem pontuação. Acentos, espaços, letras maiúsculas, etc. Ou melhor, letras minúsculas. Então, a gente tem aqui um exemplo embaixo, né, à nossa esquerda. Um pedaço, né, um fragmento do que seria um manuscrito. Então, se vocês perceberem, todas as letras estão como se fossem maiúsculas, sem espaço entre uma palavra e outra, sem pontuação, sem acento, enfim. Então, essa era uma forma de se escrever no passado. Depois que começou-se a determinar regras de pontuação, maiúsculos, acentos e tudo mais. Tá? Mas ela, quando a Bíblia foi escrita, né, 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, cerca de 2.000 anos atrás, não tinha pontuação. Né? Se tinha, era algo não padrão, né, como a gente vai ver.
Aqui só está um exemplo, né, do texto que a gente colocou. E disse-lhe Jesus, em verdade a gente consegue hoje ler facilmente porque a gente sabe como é nas versões. Imagina no passado, né? Você, além de ter que ler a frase, você tinha que descobrir aonde começava e onde terminava a palavra, né? Então, realmente, para a gente hoje seria um desafio. Desconhece a determinada frase. E abaixo, né, está a mesma frase em grego e ali destacada a palavra símeron, que é a palavra para hoje. Bom, o termo que apoiaria a ideia do paraíso hoje, em seguida, logo em seguida, morte, foi acrescentado em nossas versões das escrituras. Então, esse que, né, se alguém tentar defender porque tem um que ali no meio, não é um termo que tinha lá nos originais, né, nos manuscritos. Tá? Mas, né, mesmo que não tenha nos originais, essa é a contra-argumentação, mesmo que tirar esse que, ele não altera, né, esse sentido da possibilidade de hoje, né, ser de uma forma ou de outra. A gente colocou aqui alguns exemplos, né, Mateus 5:26, Marcos 8:12, João 3:3 e vários outros versículos, eles foram acrescentados o termo que. Mas se tirar, a frase não perde o sentido. Foi só para embelezar a frase, para ficar melhor de leitura, mas isso não significa que foi colocado ali, não necessariamente maldosamente, vamos dizer assim, tá? Para forçar uma tradução. Mas há quem leia, né, hoje e pode tentar, né, forçar uma tradução por conta disso. Mas não necessariamente quando foi acrescentado foi por isso. Mesmo que seja retirado o termo que, essa proposta pode permanecer. A gente coloca aqui um exemplo no final da tela. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, mesmo sem o que, a gente tem uma possibilidade de leitura onde o hoje seria o dia do malfeitor encontrar Jesus no paraíso. Outra questão é que, se no original ocorresse o termo que, ele definiria onde o hoje deveria estar. Então, ao contrário, não tem o verbo, não tem o termo que. Mas se tivesse o termo que, ficaria bem mais fácil da gente interpretar, né? Hoje está ligado ao digo ou está ligado ao estarás. A gente coloca aqui um exemplo de Marcos 14, 30, né, que diz: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás. Se lá em Lucas tivesse esse que também, esse ot, né, um termo grego, que é traduzido como que, seria, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí pronto, mataria a questão. Com certeza, Jesus esteve com o malfeitor naquele dia, mas não tem esse que. Então, esse que pode estar ligado sim, em verdade te digo hoje. Aqui em Marcos temos a conjunção que, ou seja, o termo hoje em grego, que separa o verbo digo do termo hoje. E isso definiria de uma vez por todas, porém, não é o que está em Lucas. Outro ponto é, Jesus não usou o termo hoje se referindo ao momento de seu discurso outras vezes. Isso é bastante defendido. Por que que Jesus, todas as vezes que ele falava, está aqui uma lista de exemplos, eu coloquei só os de Lucas, mas enfim, aparecem várias vezes, né? Dezenas de vezes. Sempre Jesus dizia, em verdade vos digo que... Nananana. Então, Jesus, sem ser essa passagem, ele nunca teria dito, em verdade vos digo hoje. E por que que então Lucas, ele tem que falar, em verdade vos digo hoje, né? A questão é que nada impede que haja uma primeira vez, ainda mais numa situação tão singular, né, tão peculiar quanto aquele momento de Jesus na cruz. Então, Jesus sim pode ter utilizado um termo diferente das outras vezes que ele pregou, que ele ministrou, né, ali na cruz do Calvário. Tá? Não tem problema de ele nunca ter usado, então, se isso significa que ele nunca usou. Não, ele pode não ter usado na maioria das vezes, mas ter usado uma vez só. Para quem defende que o termo hoje ligado ao primeiro verbo seria uma simples redundância esquisita, que não precisaria estar ali, em que sentido, né? Alguém fala, poxa, Jesus não precisaria ter dito, em verdade vos digo hoje. Ele simplesmente diria como ele disse sempre, em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Ele poderia ter dito isso, só que isso é comum acontecer até os dias de hoje. Alguém diz, né? Olha, escreve o que eu estou te dizendo aqui hoje.
Não precisaria dizer, escreve para os dizendo, fala logo, né, o que você tem a dizer. Ah, hoje é dia X, né? Como o sol está brilhando lá fora. Eu não precisaria usar esses termos. Mas esses termos, eles são acrescentados à frase para enfatizar o que vai ser dito. Ah, isso acontece. Então, a gente colocou aqui dois exemplos de Lucas, que é o mesmo escritor do Evangelho segundo Lucas e de Atos dos Apóstolos. Então, por exemplo, a gente vê o Lucas usando aqui textos, Atos 20 e 26, quando ele diz, né? Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Ele não precisaria ter dito isso, né? Ele simplesmente poderia dizer, portanto, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, né? Mas ele quis enfatizar, portanto, no dia de hoje vos protesto. E Atos 26:2 é a mesma coisa. Tenho por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Ele poderia dizer também, perante ti me haja de defender todas as coisas. Sem precisar falar o hoje, mas é para enfatizar o fato. Ok? Expressões semelhantes aparecem nas Escrituras para dar peso a uma declaração de grande importância. Ou seja, por mais que Jesus não tenha usado esse termo hoje, outras passagens, mas existem vários versículos bíblicos que falam, né, que acrescentam esse termo hoje. Aqui uma lista, não vou ler todos, mas, por exemplo, Deuteronômio 4:40 diz: que te ordeno hoje. Deus poderia falar, que te ordeno. Simples assim. Mas ele fala, que te ordeno hoje. Deuteronômio 5:1. Disse-lhes, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo. Da mesma maneira, não precisaria falar o termo hoje, mas é para enfatizar o que ele quer dizer. E aqui, né, mais para baixo um pouco, a gente colocou Deuteronômio 30:16, que diz, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus. Então, o hoje está aí entre dois verbos, o ordeno e o ames. E o hoje não está ligado ao ames. Te ordeno que ames hoje. Não. É que te ordeno hoje que ames. Então, isso vai acontecer, né, outras vezes também. Deuteronômio 30:18 tem. Então vos declaro hoje que certamente perecereis. Jeremias 42:21. Tenho declarado hoje, mas não me deste os ouvidos. Zacarias 9:12. Hoje vos anuncio e vos restaurarei em dobro. Há quem argumente que nesses versículos os verbos não são o verbo dizer, né? Então, Jesus falou, né? Em verdade vos digo hoje. Aqui não tem o verbo digo, né? Dizer. Mas tem o verbo ordeno, falo, testifico, mando, declaro. São sinônimos, anuncio, são sinônimos de dizer, né? São todos sinônimos de dizer, não tem problema nenhum com relação a isso. Não é porque eu sempre falo uma mesma frase que toda a minha vida eu sempre vou falar da mesma maneira, ok? Um advérbio hoje no grego semeron, segundo o doutor, né, Rodrigo Silva, ocorre 291 vezes na Septuaginta. Dessas 291 vezes, 21 delas aparece entreposto, né, aparece meio ali, dubiamente, né, com a possibilidade dos dois sentidos entre dois verbos, tá? Como a gente acabou de dar um exemplo anteriormente. Aí aqui estão, né, os textos. Eu só coloquei aqui Josué 24:15, que diz: Escolhei hoje a quem servais. Então, o hoje está entre dois verbos, o escolher e o servir. E, segundo Rodrigo Silva, dentre essas 21 vezes, só três dessas vezes que o advérbio, né, na hora de ser traduzido, por exemplo, para outras línguas, como o português, ele foi atraído para o verbo seguinte, né? Todas as outras vezes, o advérbio hoje, ela está ligado ao verbo anterior, tá? Então, aí as 18 vezes ligadas ao verbo anterior. Outro argumento é que alguém pensou nisso. Isso não é uma questão atual. Alguém que descobriu, tá, atual, que percebeu isso. Não. Essa questão ela sempre foi, de alguma forma, mencionada, né? A primeira argumentação é que lá no Codex Vaticanus, né, que é do século IV depois de Cristo, dá a entender que existe uma pontuação ali depois do hoje. Então, reforçaria a questão de que Jesus disse, né, em verdade vos digo hoje. Se vocês repararem, no
aqui na nossa esquerda, no fragmento, onde a seta está apontando, não está vazio, né? Não tem nenhuma pontuação. Já no da direita, tem uma pontuação onde a seta está apontando, percebe? Você olha para uma seta, olha para outra, no da direita tem um ponto. Então, isso no Códex Vaticano, né, que é lá do século IV. Mas há quem vai argumentar e dizer, não, isso foi um borrão do próprio escritor, né, do copista, ou tardiamente, né, depois uma outra pessoa, né, ou ali, ou propositalmente colocou uma pontuação ali, enfim. Então essa é uma discussão que existe, né, mas também existe, sim, a possibilidade de ser um hipóstimo, que é um ponto abaixo do texto com diferentes finalidades. Como na época não tinha pontuação definida, espaço entre as palavras e tudo mais, às vezes eles usavam espaço. Se você olhar nesse próprio fragmento mais acima, tem um espaço, né? Tem algumas pontuações, mas isso não era muito definido, né? Não existe uma regra muito clara, né, sobre essa questão. Então não dá para dizer que sempre que aparece determinado ponto, determinado espaço, é isso ou aquilo, tá? Mas existe uma possibilidade. Além disso, né, outras versões, o que seria uma versão? Seriam traduções do grego para outras línguas. Então, a gente tem também dos primeiros séculos, aqui no caso a gente tem 7 versões anteriores ao século VI, onde, entre essas 7 versões, 2 delas, elas fizeram essa separação, né, colocando o hoje, né, ligado ao verbo dizer. Em verdade, eu vos digo hoje. O manuscrito siríaco puretoniano e a recensão siríaca. Tá? O contra-argumento, né, quem não acredita nisso, né, que a gente está falando, defende que outros manuscritos, como o manuscrito siríaco sinaítico, que também é da mesma língua, né, siríaco, perdão, ele é bem anterior, né, de 100, cerca de 100 anos antes, e não tem essa questão. Mas aí entra numa outra discussão, né, sobre antiguidade oposto, porque na maioria não está assim, aquela minoria, né, está errada, ou seria o contrário, enfim, qual a versão que foi copiada, né, e foi multiplicada, a versão mais original ou a menos original. Por conta dessa discussão, tem gente que hoje está retirando a Bíblia, tirando palavras da Bíblia, porque nos manuscritos mais antigos não tem. Então, isso é uma polêmica muito grande, é um problema, né? É uma questão, né? Mas, né, fica aí, né, a possibilidade de que sim, já lá no século IV antes de Cristo já tinha um manuscrito que defendia essa possibilidade, tá? E fora outros autores, esses autores que estão aqui na tela, eles não defendiam, né, essa ideia de que o hoje estaria ligado ao verbo dizer, mas eles afirmam que existia essa possibilidade ou que alguém defendia essa ideia, por mais que eles não crescem, mas que alguém defendia essa possibilidade, né? A gente colocou aqui alguns nomes e também, né, algumas traduções da Bíblia pelo mundo, tanto no inglês quanto no alemão e também no português, tem traduções que defendem essa ideia do hoje ligado ao verbo dizer. Ok? E para fechar essa questão, né, o Dr. Rodrigo Silva, ele diz que o que fixou essa versão mais comum, né, o que determinou que a ideia de que Jesus estava prometendo que se encontraria com o malfeitor naquele mesmo dia, não foi um estudo linguístico no versículo, né? É uma análise verbial, adverbial, né, e tudo mais. Até porque não tinha uma gramática muito bem definida na época, né? Mas existia um padrão mais comum. E aí foi desconsiderado isso, né, segundo ele. Foi mais para uma discussão dogmático-escatológica do que realmente uma análise sintática, enfim, do termo hoje ali, naquele versículo, tá? E por que, né, uma discussão dogmático-escatológica? Porque a ideia de defender que Jesus se encontraria com o malfeitor naquele mesmo dia, isso daria a entender que a pessoa, quando morre, ela já vai para algum lugar, seja um lugar de tormento, seja um lugar, né, né? Então, por exemplo, lá atrás o Papa João XII, ele afirmou que a alma dos santos ainda não estava no paraíso. E aí gerou uma polêmica, lógico, né? Aí o seu sucessor, o Bento XII, ele promulgou em 1336 a bula
benedictus Deus, negando qualquer retardamento para o gozo final das almas. Ou seja, você morreu, como diria Cassiane, e vai direto para a glória. Essa doutrina foi reafirmada pelo Credo, formulado por Paulo VI, usando inclusive para fortalecer a ideia de purgatório para os não salvos. Então, o salvo já vai direto, o não salvo precisa passar, dependendo da situação, por um purgatório, e aí defende-se a missa de sétimo dia, uma série de outras questões, e até, né, outros credos, né, como os mais espiritualistas, né, espíritas, a ideia de que a alma, né, está consciente e até pode, de alguma forma, ferir, e aí a toda a doutrina dos santos, né, que intercedem, que operam milagres, enfim. Então, existe uma base, né, doutrinária, né, escatológica por trás disso, né, muito forte, né, para defender essa ideia de que Jesus encontrou-se com o malfeitor naquele mesmo dia. E aí, até então, eu não vi nenhum estudo, não tive acesso a nenhum estudo que analisasse o que que é o paraíso, né? O que que é esse paraíso? A única coisa que eu vi por aí foi ele sendo comparado ao seio de Abraão, né? Que também só tem um texto e também controverso. Mas o que é o paraíso? O que que a Bíblia diz sobre esse paraíso, né? É o nosso assunto aqui, né? Discutir sobre o jardim. Como a gente falou lá no começo desse vídeo, a palavra paraíso aparece em Lucas 23, 2 Coríntios 12:4 e Apocalipse 2:7. Então a gente tem o desafio aqui, né, para finalizar, falar um pouquinho desses textos, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, 2 Coríntios 12:4. O apóstolo Paulo compara o paraíso ao céu. Vamos ler? Isso aí está desde o versículo 1, né, até o versículo 4. Diz assim: em verdade que não convém gloriar, mas passaria as visões e revelações do Senhor. Então, seja o que o apóstolo Paulo vai dizer, foi uma visão, uma revelação que ele teve, né? Ele não morreu para acessar esse lugar, né? Ele só teve uma visão, que pode ser uma visão atual ou uma visão futura, né? Deus mostrou para vários de seus profetas, aí servos, visões sobre o futuro. Ele não precisou, né, morrer ou tudo mais, né? Ele, em vida, ele viu o futuro. Então vamos lá, ele diz, né? Conheço um homem Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele não sabe explicar como foi essa experiência. Ele diz, né? Foi arrebatado ao terceiro céu. E aí, eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, o apóstolo Paulo compara o terceiro céu, né? Compara o céu de alguma maneira com este paraíso. Ok? Bom, até aí, como é uma visão, como é uma revelação, ele não está dizendo a questão de tempo, o que que ele viu, o que que ele deixou de ver lá. Mas em Apocalipse 2:7, a gente tem uma noção melhor, né? O apóstolo João compara o paraíso ao destino final dos salvos. Olha o que que diz lá no no capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no meio, né, ou no paraíso de Deus. Então, João promete aos salvos que comeremos da árvore da vida, que se encontra no paraíso, né? Ou seja, que se encontra no jardim, né? Paraíso é jardim, como a gente explicou lá no começo desse vídeo. E a gente compara, né, no capítulo seguinte, em Apocalipse 3:12, o próprio João, né, tendo a revelação, dizendo: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ele já chama de templo. Lembra lá que a gente em outros vídeos comparou o jardim com o santuário? Então, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então ele compara o jardim com o templo e com a cidade santa, né? A nova Jerusalém que desce do céu. Para confirmar isso, né, ainda em Apocalipse, nós temos tanto no capítulo 21 quanto no capítulo 22, depois, né, depois do fim, né, vamos dizer assim, né, depois que já passou a grande tribulação, o reino do Senhor, o juízo final, né, tudo que precisa acontecer,
Aí no capítulo 21 de Apocalipse, João vai dizer: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. É glorioso isso. Eu não coloquei o texto, né? O texto vai dar vários detalhes sobre essa cidade santa, Nova Jerusalém, mas, na continuação, né, no capítulo 22 de Apocalipse, diz o seguinte: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio, olha que interessante, no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aleluia. Então nós vemos nesse texto, né, João, ele contemplando o destino final. Aqui é o destino final, aqui não é um local provisório. O paraíso, ele não é um simples lugar de custódia, esperando o juízo. O paraíso é o futuro final do povo de Deus, é o descanso do povo de Deus. O paraíso, ele está nessa cidade, né? No meio dessa cidade está a árvore da vida. Então, a gente pode, né, comprovar, através desses textos, desses versículos, que sim, um dia Jesus estará como malfeitor lá, né? Um malfeitor perdoado, né? E que, claro, e arrependido, né? Então, essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Se um dia o nosso pai Adão foi expulso de lá, foi retirado de lá, um dia nós voltaremos a acessar o jardim. E não é simplesmente acessar o jardim, porque no meio do jardim tem a árvore da vida. Então, nesse corpo transformado, nesse corpo que receberemos do Senhor, nesse nós acessaremos lá para comer dessa árvore e teremos a vida eterna. Essa é toda a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Ali não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, não haverá morte, não haverá escuridão, não haverá medo, porque estaremos para sempre com o Senhor. Independente, né, dos detalhes de como é, não dá para falar nesse vídeo, e quem sabe um dia a gente possa detalhar mais sobre o jardim, mas a gente sabe que estaremos para sempre com o nosso Mestre, com o nosso Salvador, com o nosso amado, aquele que morreu na cruz do Calvário, para nos dar o perdão dos pecados. Se você ainda está vivendo longe do Senhor, corra para Ele, porque da mesma maneira que Ele nos mostrou que é o pecado, que é o erro, não é para simplesmente trazer peso e culpa, mas pelo contrário, é para que a gente reconheça que a gente precisa do seu e a gente busque o seu perdão. O perdão está proposto, aproveite. Que o Senhor Jesus te abençoe. Ore para que futuramente a gente consiga fazer mais vídeos como esse ou sobre outros temas. E shalom.